Mas antes, muito se usava, muito se falava e até o house preto tava no meio da parada. Tô mentindo? Ainda usa o house ainda. preto, Ainda usam verdade. ainda. Acho que era Ainda só por usam o causa house disso. preto. Você já pegou um motorista de aplicativo que jogou um house preto ali no painel do nada? Mas é difícil A primeira acontecer vez esse que o evento, eu Ronaldo- não vou. Primeira vez que o Ronaldo veio aqui, ele contou uma coisa pra gente, que a gente ficou de voltar nesse assunto. E agora, quase 3 anos depois, vamos voltar nesse assunto. Acho que o Fê não conhece sobre esse assunto. Não, E ele vai ficar não surpreso. faço a mínima ideia do que... Ele vai ficar um pouco surpreso de saber... Deixa eu fazer a propaganda da minha xícara. Ele vai ficar... Aqui. Vai ficar um pouco surpreso de saber sobre esse assunto. Fê, você já ouviu falar de códigos dentro dos aplicativos, dos motoristas de aplicativos? Eu acho que já. É que agora tá meio Eu acho parado que os já. códigos. Agora o pessoal tá meio na direta, sabia? Na reta Não, agora. Mas calma. Volta aqui pra mim. É você. Pra você que não sabe, o Ronaldo falou que agora os códigos não estão sendo mais tão usados. Utilizados antigamente Por era quê? mais. Porque agora o pessoal tá ali, ó, no tete a tete, face a face ali, falando na cara mesmo. Mas antes, muito se usava, muito se falava e até o house preto tava no meio da parada. Tô mentindo? Ainda usa o ainda. house Ainda preto, usam verdade. ainda. Acho que era Ainda só por usam o causa house disso. preto. Você já pegou um motorista de aplicativo que jogou um house preto ali no painel do nada, assim? Quando... Deixa nos comentários. E aí, Ronaldo, conta pra gente um pouquinho desses códigos aí. Não estão sendo mais tão utilizados? Não apareceu mais pra você? Não apareceu um B mais agora. C, um não, B não apareceu nada? mais. É porque é utilizado muito na madrugada. E hoje em dia o pessoal... na madrugada acontece mais, mas durante o dia também acontece. Qual foi a última vez que aconteceu? Faz muito tempo? Então, faz tempo, né? Então, é porque eu não tô mais na madrugada. Quando é madrugada... É sério, mas... Não, assim, mas quando você estava na madrugada? acontecia bastante, pô. Então Direto, ainda ó. acontece, Ó, é e você outra que coisa. não tá mais no meio. Não, e não é só isso. Eu tenho com a Tá câmera. vendo? Acontece. A câmera. Ah. Eu tô com a câmera. A câmera inibe. E avisa o passageiro, né, na hora, não A câmera avisa? inibe tá lá, entendeu? Então, assim, na hora que ele entra, Mas ele depende já do olha pass- pra não, câmera. Mas calma, assim, depende do passageiro. Porque lembra que eu contei do negócio da gente que menina da gosta, cenoura né? lá? Lembra, né? Então, tinha câmera, que foi a câmera que salvou Mas o às vezes motorista. ela tava, ó... Tava nada, tava voltando no mercado, esqueceu? É mesmo? Ah, é verdade, é verdade. pra você. É verdade. Você contou, até o corte deu bom lá no resenha. O Fê não faz ideia do que eu tô falando. Pega que eu já conto pra Menina vocês da essa história. cenoura. Vamos primeiro pros códigos aqui, que depois a gente volta pra cenoura. Quando o aplicativo entrou, né, era uma várzea, assim, né? Então, quando eu entrei, eu tinha 3 meses. E aí, eu já contei essa história já algumas vezes. E aí, tinha 3 meses. Então, a pessoa mandou B, né, no B. E eu pensando que era de boa noite, eu já tava indo pra casa, Barueri, uma última viagem. Falei, pô, demorou, vou fazer. Ah, não. E aí, nessa época, a pessoa podia entrar na frente, né? Podia sentar na frente. Hoje em dia, a pessoa mal senta, que você fala, ó, não, vai lá atrás. Hoje você pode falar, vai lá atrás. Porque tem aquele motorista que pega o carro, ele tem umas pernas... Gente, eu tenho 1,30 só de perna, tá? Eu tenho a perna grande e não faço isso. Ele faz assim, ele põe a cadeira lá atrás dele, encosta no banco de trás, ele o carro é muda, ele aperta com o dedão ali na frente o negócio, pra ninguém reto. sentar ali atrás, né? Pessoa muito alta já não é complicado, depende do carro, é inferno. complicado. Fala, e você tava lá... E eu tava lá tranquilo, recebi a mensagem no B, eu falei, pô, boa noite, né? Deve ser boa noite, o cara não consigo escrever, às vezes tá... Cheguei, encostei. Aí o cara foi e entrou, falou, nossa, né? Já tá preparado. Aí, eu vou te falar o preparado. Por quê? Porque anteriormente eu tinha ido ao toalete e deixei a baguia da calça aberta. Esqueceu. Esqueci de subir. Meu Deus. Então, quando ele chegou, ele já chegou pensando que eu já estava preparado para ele vir e fazer um O B. babá, entendeu? O babão. Bola gato. Ele já chegou para fazer o babão, porque o B nada mais é do que um bó, né? Boqué. Entendeu? Nada mais era isso, o código era esse. Então eles mandavam B+, justamente para saber o código. Então quando ele chegou e falando isso aí, eu falei, não, irmão, oxe, você tá doido, pô? Não, pô, mas você tá aí com a barriga aberta. Eu falei, não, tinha ido no banheiro, você tá doido? Ele falou, não, meu, eu já vim todo preparado. Ele tava bebaço. Eu falei, pô, não, meu, você quer cancelar a corrida, alguma coisa? Não, você me leva lá e tudo. Mas tem certeza que você não gosta? Ele foi azucrinando eu, né? Mas ele não encostou em mim nem nada. Mas no começo ele já veio pra cima, já.
Sentou na frente e já veio querendo já botar. Eu falei, opa. Para, igual você não coisa. segura, o cara já tava... Eu, para. Daí eu contei essa história, nossa, Mas viralizou ele pagou muito da na mesma época. forma? Não, a corrida tava no cartão. E pagou da mesma Aí forma. ele foi daqui pra Barueri, aí ele começou a falar os códigos, que é o B+, que é o que pro motorista já... Foi ele que te ensinou os códigos? Foi ele que ensinou o código. Foi ele falou, Foi te B+, dando uma aula. B+, era pra fazer o, né? E eu tinha o B na época, o B mais C, que era o boquete mais o lá, né? Que você já sabe, aquele Uzinho também era isso, que colocava e tudo. Então, assim, a Mas partir era o U desse... de quem? Era o U do... O Udo, aí eu não sei, né? Então... Não sei se era o dele que ele queria. Calma aí. Eu não sei se era o dele que ele queria. Então, mas fala, moça, é o U de quem que a gente tá falando aqui? Eu não sei de qual que é, mas É meio enfim, difícil ele de passou dirigir. o código ali no momento, né? E assim, porra, você... E aí você fica Você joga o assustado, né? negócio no meio da roda, você não sabe qual que é a roda, o que é. É o U, mas o U de quem? O seu ou o meu que a gente tá falando? Meu Deus do céu. E nessa época você não podia, você podia tratar tanto mal o passageiro, porque tinha aquela... Você ficava com medo, né? Eu, para, não sei o quê, né? Você conversa de Para, boa. tira a mão de mim, por favor, não encosta. Não, aí não. Mas foi foda. Aí eu contei isso na internet e pronto, viralizou. Na época o pessoal falava, Ronaldo, B+, Ronaldo, porque assim... E Eu quando a recebia, mulher- eu e mulher recebia mandava muito muito? assédio. Recebia, mas era menor. Mas alguma mulher já chegou a pôr a mão em você, assim? de, Não, pôr a mão não. Não. Pôr a mão não. tipo, você tem que dar uma parada nela? Não. Nenhuma, nem mulher, nem homem, você acredita? Até Mas hoje, velho. qual foi a maior, assim, eu não sei se nem se fala cantado, hoje na minha época era cantado. Ah, Se não for, é então, que assim- investida. Qual foi a maior investida que você falou, caramba, essa daí foi... Não, assim, ó. Essa que eu vi... Não, eu sei que você Vou não falar fez, mas tipo, tô que ferrado, você eu não ouviu, sei que você falar, falou que você vai assim, me nossa, lascar. vai, fala. Maiara, Meu Deus. vai fazer Não, outra coisa, teve depois assim- você volta. Não, de homem era normal. Gatinho, tudo, cantada de homem, tudo. Ah, isso é muito lindo. Meu, eu recebia muita cantada nessa época, muita, porque não tinha câmera, né? E assim, porra, e na época eu tinha saído... Por quê? Porque na época eu tinha saído da academia, então eu treinava e tudo nessa época e tudo. Então tava ali, tava legalzinho. Tudo. Meu, era muita cantada. Eu recebia muito cantada de homem e de mulher, pouco. Mas já teve cantada de, tipo assim, de mulher, porque na época eu tava solteiro, que eu tinha separado da Maiara. E aí eu teve uma menina que eu fiquei com ela. Mas não no carro, né? Fiquei depois. E ela que tomou a iniciativa. Não, ela veio conversando, sentou no meio e começou a falar e tudo. Ah, trabalha com seguro. Ah, legal, não sei o que lá. Mas eu percebi que não, entendeu? Não era a intenção assim. Daí eu passei o telefone, passou, depois no outro dia a gente marcou de Maiara, sair. levanta isso aí, Maiara. Vamos levantar isso aí, nessa Maiara. época, eu tava solteiro nessa época. A gente separou 2 anos, né, o patrão. A gente ficou 2 anos de... A gente brinca, tava 2 anos de férias, né? Tanto a gente brigou e tudo, cada um pra um lado, mas graças a Deus a gente tá junto hoje, tá firme e forte. Daí eu fiquei com essa pessoa 3 meses, você acredita? Para. Essa passageira. Quase que deu um negócio mesmo. É, mas não deu. Mas Deu não certo, deu. era a patroa Era a minha, era a Maiara. Maiara, mas as minhas filhas. Gente. Ela sabe dessa história, eu contei já pra Maiara e tudo. Mas acontece, pô, é normal. Então, assim, e teve uma menina, uma outra menina também, porque assim, eu procurava... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito cismado com o aplicativo. As pessoas entrar e falar, pra entender errado. Se você entende errado, é como assédio. Você já contou a situação lá, né, que aconteceu. Então, eu tenho um pouco de meio receio de acontecer. A gente fala que tem que ter medo, mas na vida a gente tem que ter medo mesmo, porque o medo faz a gente travar e não fazer as coisas. Então, assim, às vezes a menina, é bonitinho, é legal. Não sei o que lá, qualquer coisinha, pô. Na época eu pega o telefone, porque é mais fácil, entendeu? Porque a pessoa desceu ali e vai embora, porque às vezes a menina tá muito bêbada. E às vezes você vai fazer alguma coisa Ixi, aí, esse é o problema. Entendeu? né? Esse é o problema, aí É. dá ruim. E essa época não tinha câmera, né? A câmera eu pus depois. E teve uma menina que eu só dei um beijo só. Que tipo, as meninas ficam enchendo o saco. Caramba, você vai pagar. Aí pronto, só dei um beijinho e pum, foi embora. Nessa época eu tava solteiro. Aí você ficou pronto. Aí vão me denunciar. Não, nessa época não. É, tipo, eu tava tranquilo, Fica, tipo, né? tava na zoeira Tava também. tranquilo. Não, mas eu me Olha os segurava perigos. muito mesmo. Me segurava muito.